Neste exato momento, toda a Rússia estava em choque. Parentes de soldados da frente de batalha que residiam no exterior teriam todo o apoio estatal revogado. O governo russo havia anunciado medidas punitivas severas, mas elas tiveram um efeito reverso. A onda de viúvas de guerra fugindo para o Brasil não mostrava sinais de diminuição. Uma entrevista chocante de apenas 5 minutos com uma viúva russa expôs tudo. Nos últimos 387 dias, eu não queria mais viver. Mas no Brasil, o que elas encontravam naquela terra tropical para estarem dispostas a abandonar toda a sua pátria? Vamos revelar a resposta para você agora. Eu sou Mila, 38 anos. Eu estava vivendo como um fantasma vagando em um apartamento velho e úmido nos subúrbios gelados de Moscou. Hoje marcava exatamente 387 dias desde que meu marido, Alexander, havia caído na frente sul. Sim, eu contava cada dia. Eu sabia que estava enlouquecendo, mas não conseguia parar. Hoje, peguei novamente o uniforme dele. Parecia que o cheiro familiar ainda pairava em cada fibra do tecido. Enterrei meu rosto na roupa e chorei convulsivamente por um longo tempo. Garrafas vazias de vodka rolavam pela mesa. Lá fora da janela, embora já fosse março, a neve branca ainda caía densamente. Esta cidade, assim como eu, estava morrendo lentamente. Às 3h17 da manhã, meu telefone tocou. Uma ligação a esta hora? Poderia ser Alexander? Eu sabia que era um pensamento insano, mas meu coração ainda batia descompassadamente. Na tela, apareceu o nome Katia. Ela era a amiga que havia recebido a notícia da morte no mesmo dia. Na mesma hora que eu, há exatamente 1 ano. O marido dela também havia caído no campo de batalha. Após o funeral, gradualmente perdemos contato. Mila, sou eu. Eu te acordei? Mas havia algo muito estranho. A voz dela soava excessivamente alegre. Não era de forma alguma o tom de voz de uma viúva de guerra como nós. Katia, o que aconteceu? Você está bêbada? Não, me escuta, estou em São Paulo. O quê? Onde? São Paulo, a maior cidade do Brasil. Imediatamente, minha mente ficou alerta. Katia enlouqueceu? Brasil? Vou te ligar por vídeo. Você precisa ver isso. Minhas mãos tremeram ao apertar o botão de aceitar a chamada. Assim que a tela se iluminou, soltei uma exclamação de surpresa. Katia, é você? É realmente você? A mulher na tela parecia uma pessoa completamente diferente. Ela parecia pelo menos 10 anos mais jovem. O rosto cinzento como um cadáver havia desaparecido, substituído por bochechas rosadas, cabelos brilhantes e, acima de tudo, os olhos. Os olhos dela, antes sem vida como peixe estragado, agora brilhavam como estrelas. Mila, sente-se e ouça-me com calma. Eu me casei novamente. O que você disse? Ele é brasileiro. O nome dele é João. Ele está vindo aqui. Na tela, apareceu um homem vestindo uma camisa arrumada, exibindo um sorriso gentil. Mas o que mais me chocou foi o olhar que ele dedicava a Katia. Querida, é sua amiga? Diga olá a ela, querida. Querida, há quanto tempo eu não ouvia um apelido tão doce? Olá, sou o marido de Katia. Ele me cumprimentou educadamente e gentilmente passou o braço pelos ombros dela. Ele depositou um beijo leve na testa de Katia e sussurrou: Vou buscar o carro. Você quer beber alguma coisa? Quero um copo de suco de melancia, por favor. Obrigada, querido. Por que um diálogo tão comum me deixava tão chocada? Ah, sim, porque nós, viúvas como nós, há muito tempo não tínhamos mais o conceito de uma vida cotidiana quente e pacífica. Você está louca. Katia, você realmente está louca. Seu Alexander morreu há apenas 1 ano. A expressão de Katia de repente se tornou séria. Mila, eu também amei profundamente meu Alexander e até hoje não o esqueci. Mas ela aproximou o telefone do rosto. Nos últimos 6 meses, não precisei tomar sequer um comprimido. Sem pílulas para dormir, sem sedativos, sem antidepressivos. Toda manhã, eu acordo cheia de entusiasmo para o novo dia. Você sabe o quão mágico isso é? Eu estava completamente sem palavras. Em minha mente, surgiam imagens dos frascos de remédios lotados na minha gaveta. Como? Como isso é possível?
Os homens brasileiros são diferentes, Mila. Completamente diferentes. João disse: eu te amo todas as manhãs. Quando ele volta do trabalho, ele diz: eu senti sua falta. Nós cozinhamos juntos, lavamos a louça juntos. Katia, com os olhos marejados e a voz trêmula, disse: ele me vê como uma mulher de verdade, não como uma viúva de guerra. Ele me considera uma esposa amável, não uma vítima lamentável. Nesse momento, João trouxe uma bandeja, não apenas com o copo de suco, mas também com um prato de frutas lindamente cortadas e arranjadas. Você costuma ter queda de açúcar no sangue? Coma bastante fruta, querida. Ele afagou a cabeça de Katia e se afastou novamente. Você vê? É assim todos os dias. No começo, eu também não acreditava. Eu pensei que ele estava atuando, mas 6 meses se passaram e ele não mudou em nada. Na verdade, ele até me mima mais. Mila, venha para o Brasil. Basta vir e ver por si mesma. Não há guerra aqui. A morte não é algo que espreita a cada dia. As pessoas aqui planejam o futuro. Elas amam e elas riem. Mas como eu vou te ajudar a comprar a passagem e a voar para cá. Você só precisa ficar 2 semanas, se quiser. Por favor, Mila, você também tem o direito de viver uma vida assim. O rosto de Katia na tela estava realmente muito radiante. Era o rosto de uma pessoa que estava vivendo. Eu vou pensar: não, decida agora. Seus amanhãs e depois de amanhã também passarão na mesma miséria que hoje. Até quando você pretende continuar assim? Até a morte? A última frase dela atingiu meu orgulho. Essa é a minha vida. Eu a escolhi. Não negue a si mesma. Você não a escolheu. Você está apenas vegetando porque tem medo da morte. As lágrimas rolaram. Ela estava certa. Eu não estava vivendo. Me desculpe. Fui um pouco dura. Katia suavizou o tom. Mas, Mila, não posso mais ver você definhar assim. Nós só temos 38 anos. Ainda temos que viver pelo menos mais 40 anos, não é? Depois de desligar, chorei por muito tempo. Olhei para mim no espelho. Um rosto magro e pálido. Um corpo esguio como um espantalho. Isso é um ser humano? Peguei a foto de Alexander. Meu amor, o que devo fazer? Está realmente tudo bem se eu viver assim? Não houve resposta. Em vez disso, lembrei-me da última mensagem que Katia me enviou. Vá para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O voo parte às 14h do dia 29 de mês. Eu vou te buscar. Por favor, Mila, você também pode viver de novo. Exatamente às 5 da manhã, acessei o site da companhia aérea. Meus dedos tremiam incontrolavelmente, mas eu apertei decididamente o botão de pagamento. Pela primeira vez em 387 dias, senti que meu amanhã seria diferente. Depois de reservar a passagem, todas as memórias do dia em que o pesadelo começou, há 1 ano, vieram à tona. Em 24 de fevereiro de 2022, às 5 da manhã, acordei assustada com as notícias urgentes da TV. O presidente Putin declarou o início da operação militar especial na Ucrânia. Alexander já estava acordado. Ele vestia o uniforme e arrumava a mochila. Meu marido era reservista. Ele havia recebido uma ordem de convocação para treinamento alguns dias antes. A guerra realmente começou, querido. Não, é apenas uma extensão do treinamento. Vai acabar logo, não se preocupe. Mas seus olhos estavam cheios de apreensão. Também notei suas mãos tremerem levemente. Quando você volta? 1 semana, no máximo 2. O presidente disse que resolveria em alguns dias. Alexander me abraçou apertado. Um abraço mais longo e mais forte do que qualquer outro antes. Agora, pensando bem, talvez ele também tivesse um mau pressentimento. Eu te amo, Mila. Eu voltarei. Eu prometo. Eu realmente não esperava que aquela fosse a última vez. Nos primeiros dias, nos comunicávamos com muita frequência. Ele disse que estava esperando ordens perto da fronteira com a Bielorrússia e ainda não havia entrado na Ucrânia. Mas a partir do dia 28 de mês, as ligações diminuíram. Em 1 grau de mês, tivemos nossa última ligação. Mila, sou eu. A voz dele soava extremamente cansada. Misturados aos ruídos do telefone, havia sons estrondosos de tiros. Onde você está? Você está seguro? Estou bem.
Isso vai acabar logo. Amanhã vamos avançar para a cidade do sul. Por favor, tenha cuidado. Não se preocupe comigo, voltarei para você em breve. Eu te amo. A partir daquele momento, toda a comunicação foi completamente cortada. Um dia, 2 dias, depois 3 dias. Ninguém atendia. Nenhuma mensagem era lida. Minha ansiedade se transformou em terror absoluto. Em 15 de mês, às 9 da manhã, a campainha tocou. Quando abri a porta, 2 oficiais em uniformes impecáveis estavam parados ali. Apenas olhando para suas expressões, entendi tudo. A senhora é Asra Mila? Sim, seu marido sacrificou-se bravamente durante a operação militar especial. Sacrificou-se bravamente? Aquelas 4 palavras giravam em minha mente, mas eu não conseguia processar seu significado. Onde está o corpo dele? Os 2 oficiais se entreolharam, confusos. Atualmente, é uma área de combate intenso. A recuperação dos corpos é extremamente difícil. Quando a situação estiver mais estável, nós, depois que eles partiram, caí no chão. Eu nem conseguia chorar. O choque era tão grande que minhas lágrimas ficaram presas. No dia seguinte, Kátia, minha amiga que morava no mesmo prédio, veio me procurar. Ela também estava em prantos. Mila, meu Alexander também, em 15 de mês. Nossos maridos estavam na mesma unidade e caíram no mesmo dia. Organizamos um funeral sem corpo, apenas uma foto colocada sobre o caixão vazio. O governo declarou que nos concederia uma pensão por morte. Mas o que significava aquele dinheiro? O dinheiro poderia trazer meu marido de volta da morte? Após aquele incidente, Kátia e eu nos encontrávamos frequentemente. Nos abraçávamos e chorávamos, apoiando-nos uma na outra por causa de uma dor comum e dilacerante. Também participávamos secretamente de reuniões de famílias de soldados mortos. Em um país onde você não tem permissão para dizer não à guerra, em um país onde você não tem o direito de perguntar por que meu marido teve que morrer, nós nem tínhamos o direito de expressar nossa dor. Então, um dia, Kátia de repente desapareceu. O telefone não dava sinal. A porta de casa estava trancada. Os vizinhos cochichavam que ela havia partido com uma mala grande. E então, 1 ano depois, recebi uma ligação do Brasil. Mila, me desculpe por ter ido embora sem me despedir, mas eu não podia mais continuar vivendo na Rússia. Eu estava muito cansada de chorar por Alexander todos os dias. Cansada do título de esposa de herói que me foi imposto. Kátia contou que havia pedido ajuda a um primo que morava no Brasil para se mudar para lá e que havia encontrado uma nova vida. Você também pode vir para cá. Este lugar é muito diferente. Não há guerra, não há morte. Ninguém nos força a ser esposas de heróis. Você só precisa viver uma vida normal. Viver uma vida normal. Essa era uma frase que eu havia esquecido por 1 ano inteiro. Depois daquela videochamada, passei a noite em claro pensando. Eu continuaria a enterrar minha juventude aqui, presa para sempre no passado, ou reuniria a última gota de coragem para buscar uma nova vida? Olhei pela janela, a neve ainda caía, um março sombrio e gelado. Reabri a foto que Kátia me enviara. Era uma cena de São Paulo, radiante sob o sol dourado. Kátia sorria feliz, de mãos dadas com João, caminhando por uma rua repleta de árvores verdes. Eu decidi. Não posso mais viver assim, pelo menos tenho que ir lá para ver com meus próprios olhos. 1 semana depois, eu segurava a passagem de avião para São Paulo. Mesmo depois de ter comprado a passagem, eu ainda hesitei. Estaria fazendo a coisa certa? O que Alexander pensaria da minha decisão? Na noite anterior à partida, liguei para minha mãe. Mãe, vou viajar para visitar uma amiga. Onde? Por quanto tempo? Ah, é um pouco longe. Acho que umas 2 semanas. Não ousei contar a verdade. Eu sabia muito bem como minha mãe reagiria se soubesse que eu estava indo para o Brasil, especialmente para encontrar Kátia. O primeiro aniversário da morte de Alexander está chegando, sabia? Eu sei. Farei uma cerimônia em memória dele quando voltar. Sentada no táxi a caminho do aeroporto, eu checava o telefone repetidamente, com medo de que alguém ligasse para me impedir. E se eles descobrissem que a esposa de um mártir estava saindo do país e ainda por cima indo para o Brasil?
mas nada aconteceu. Completei o check-in, passei pela segurança e embarquei no avião. O voo durou quase 10 horas. O assento ao meu lado estava vazio. Olhei pela janela. A faixa infinita de neve branca da Sibéria se estendia. Meus olhos marejaram ao pensar que, talvez, Alexander estivesse lá, deitado friamente sob a neve. A senhora está bem? A aeromoça brasileira se aproximou para perguntar em inglês. Ela me entregou um copo de água com um olhar de profunda preocupação. Estou bem, obrigada, respondi com meu pouco inglês. Ela sorriu de forma acolhedora e compreensiva, um sorriso realmente caloroso. Ao pisar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a primeira coisa que me dominou foi a luz e a vitalidade. Todo o aeroporto estava iluminado. As expressões dos funcionários eram extremamente alegres. Era o oposto completo da atmosfera sombria e sufocante da Rússia. Caminhei ansiosamente até o balcão de imigração. E se houvesse algum problema? Olá, qual o objetivo da sua viagem? A jovem funcionária da imigração perguntou em inglês com um sorriso amável. Vim visitar uma amiga. Por quanto tempo pretende ficar? 2 semanas. Desejo-lhe uma ótima estadia. Bem-vinda ao Brasil. Ela carimbou meu passaporte com um clack e sorriu ao devolver-lo. Tudo aconteceu de forma tão tranquila. Essa atitude acolhedora era completamente diferente do escrutínio rigoroso que estrangeiros geralmente enfrentavam na Rússia. Assim que saí do portão de desembarque, vi Kátia acenando e me chamando em voz alta. Ao lado dela estava João. Mila, Kátia correu para me abraçar, um abraço apertado depois de mais de 1 ano de separação. Senti o calor do corpo dela, senti o pulsar da vida. Era uma sensação que eu havia perdido há muito tempo. Bem-vinda ao Brasil. João também me cumprimentou educadamente com uma frase em russo, um pouco enrolada, mas muito sincera. Com certeza Kátia o ensinou. Quando saímos do aeroporto, notei um detalhe muito pequeno, mas estranho. Kátia deixou João carregar toda a bagagem dela de forma completamente natural, e ele fez isso com muita alegria. Homens russos raramente se ofereciam para carregar as coisas das mulheres assim. Você está com fome? O que você quer comer? Kátia perguntou quando entramos no carro. Qualquer coisa, sou fácil de agradar. Você quer experimentar comida brasileira agora mesmo? Tem um restaurante de moqueca muito bom. No começo pode ser um pouco picante e forte, mas é viciante. O carro rolava pelas ruas movimentadas de São Paulo. Olhei pela janela. Embora fosse março, as árvores aqui ainda estavam exuberantes e verdes. Na minha cidade natal, ainda era um inverno rigoroso, mas aqui havia um sol dourado e estava cheio de vida. Paramos em um restaurante simples de moqueca na esquina. Assim que entramos, a senhora idosa, dona do lugar, nos cumprimentou calorosamente. Ai, meu Deus, o casal chegou. Quem é essa estrangeira linda que vocês trouxeram hoje? Ah, é uma amiga minha da Rússia, que acabou de chegar, tia. Meu Deus, veio de tão longe, deve estar muito cansada. Entre, vou preparar um prato especial para você comer e recuperar as forças, viu, minha filha? A dona do restaurante trouxe uma cesta de folhas frescas, limões, pimentas e até alguns bolinhos de mandioca antes que pudéssemos pedir. Havia muitos tipos de temperos que eu nunca tinha visto na vida. Essas coisas são todas de graça? Perguntei surpresa. Kátia deu uma risada. É assim no Brasil. As saladas e o cafezinho para acompanhar geralmente são gratuitos. Se você comer tudo, pode pedir mais à vontade. As tigelas fumegantes de moqueca foram servidas. O caldo de cor alaranjada era atraente. O cheiro de coentro e azeite de dendê. Perfumado. Um sabor que eu nunca havia sentido antes. Experimenta, Mila. Cuidado para não queimar a língua. Peguei um pouco da moqueca e levei à boca. Picante. Realmente muito picante. Mas estranhamente, o sabor ardente era incrivelmente cativante, me fazendo querer comer mais e mais. Você não está acostumada com pimenta? Beba um gole deste chá gelado. João rapidamente serviu água para mim e se virou para dizer algo a Kátia em português. Kátia traduziu. Ele disse que quem come pela primeira vez sempre sente picante. Ele perguntou se você queria trocar por outro prato mais suave. Não, está tudo bem.
Está delicioso. Realmente muito bom. A moqueca, embora picante, fez uma corrente de calor se espalhar pelo meu corpo, como se um bloco de gelo em minha alma tivesse acabado de ser quebrado. Havia um ano que eu não comia uma refeição quente completa assim. Tia, pode trazer mais um prato de carne, por favor. Kátia pediu mais. Come bastante, minha filha. Você está tão magrinha assim. A dona do restaurante, ao passar, deu um tapinha carinhoso no meu ombro. Coitadinha, que bom que você veio para cá. Coma bastante comida brasileira para ficar gordinha e corada de novo. Viu, minha filha? Uma mulher estranha, que eu nunca tinha conhecido, me tratou com tanto carinho e sinceridade. Fiquei tão emocionada que quase chorei. Quando terminamos de comer e nos preparamos para pagar, João pegou a carteira. Kátia tentou impedi-lo, mas ele sorriu e disse algo em português. Kátia se virou para explicar. Ele disse que você é uma convidada de longe, e é natural que ele pague. Os brasileiros valorizam muito a hospitalidade. Ao sair do restaurante, o sol forte brilhava. Março em São Paulo, o sol é tão quente quanto maio na Rússia. E então, a moqueca estava boa, maravilhosa, um sabor muito especial. No começo eu até chorei de tão picante, mas agora não consigo mais viver sem isso. Kátia piscou. No caminho para a casa de Kátia, observei o ritmo agitado da vida. Os rostos das pessoas nas motocicletas na rua irradiavam despreocupação. O fantasma da guerra não existia aqui. As pessoas aqui são muito amigáveis, Mila. Mesmo que você seja estrangeira, se você se perder, elas estão dispostas a levar lá até o seu destino. Nos restaurantes, as pessoas sempre dão um extra. Eles chamam isso de calor humano do Brasil. Calor humano era um conceito que eu ouvia pela primeira vez, mas, por alguma razão, me trazia uma sensação de paz. Ao entrar no apartamento aconchegante de Kátia, uma pequena faísca de esperança começou a surgir. Quem sabe, apenas quem sabe, eu também teria a chance de recomeçar minha vida nesta terra. Depois de 2 dias de descanso na casa de Kátia, ela me convidou para sair. Hoje quero apresentar você a algumas pessoas muito especiais. Sentada no carro de aplicativo a caminho do bairro da Vila Madalena, Kátia explicou que eles eram como nós, mulheres russas que perderam seus maridos na guerra e escolheram vir para o Brasil para recomeçar. Nós nos encontramos uma vez por mês. Meu coração batia forte. Eu não sabia se enfrentar mulheres com a mesma dor me traria consolo ou aprofundaria ainda mais a ferida em meu coração. Entrando em uma pequena e tranquila viela, entramos em um café de estilo colonial antigo chamado Café do Sol. Assim que a porta se abriu, ouvi a familiar voz russa animada. Kátia, você chegou. Uma mulher se aproximou para nos cumprimentar calorosamente. Ela parecia ter mais de 30 anos, mas seus cantos dos olhos estavam marcados por rugas profundas. Talvez fossem as marcas de longas noites de choro. Olá, irmãs. Apresento a todos. Esta é minha melhor amiga, Mila. Ela acabou de chegar da Rússia ontem. As mulheres sentadas ao redor de uma grande mesa de madeira no canto do café se viraram para me olhar. Eram 5 no total, de idades diferentes, mas todas compartilhavam o mesmo olhar. O olhar daqueles que haviam passado pela perda máxima. Bem-vinda. Eu sou Júlia. Vim para o Brasil em junho do ano passado. Sou Marina. Estou aqui há 8 meses. Sou Olga. Uma a uma, elas se apresentaram. Havia um elo invisível entre nós. Todas se tornaram viúvas após a guerra e todas deixaram a Rússia para vir para o Brasil. Tomem um chá, meninas. Hoje o café tem um chá de ervas frescas muito perfumado. O senhor dono do café, um brasileiro de cabelos grisalhos, trouxe amigavelmente xícaras de chá quente. O aroma suave e delicado do chá me ajudou a acalmar. Quando chegamos aqui, todas nós tínhamos o mesmo sentimento que você, sem saber por onde começar. Júlia foi quem quebrou o silêncio. Fiquei viúva aos 29 anos, meu marido tinha 28, tínhamos acabado de nos casar há apenas 2 anos. A voz dela era monótona, calma como a superfície de um lago. Talvez ela tivesse contado essa história tantas vezes que a dor havia se tornado insensível. Você recebeu o corpo dele? Perguntei timidamente,
Ela balançou a cabeça suavemente. Desaparecido. Às vezes, ainda sonho que ele está vivo e vagando por algum lugar. Todas carregavam histórias dolorosamente semelhantes. A ordem de mobilização repentina no meio da noite, um abraço apressado na estação de trem, algumas ligações interrompidas e depois o silêncio eterno. Na Rússia, o governo nos rotulava como esposas de heróis. Mas eu não quero ser esposa de herói. Eu só quero ser uma esposa normal. Marina disse amargamente. Sim, estou farta de funcionários do governo vindo me visitar todos os dias com perguntas clichês, farta daqueles que só abrem a boca para falar sobre pensão por morte. É por isso que decidi ir embora. Não aguentava mais aquela prisão sufocante. Olga acrescentou. E no Brasil, é realmente diferente? Perguntei. Todos se entreolharam e sorriram aliviados. Aqui ninguém nos julga. Somos apenas estrangeiras que vieram viver e trabalhar normalmente. Os brasileiros entendem muito bem a crueldade da guerra, então eles são muito compreensivos com o que passamos. E o mais importante, aqui temos o direito de rir. Você sabe, na Rússia, se uma viúva de guerra se atreve a rir e ser alegre abertamente, os vizinhos a olhariam como um monstro. Júlia tomou um gole de chá. Suas palavras eram uma verdade amarga. A sociedade russa exercia uma pressão invisível, forçando viúvas como nós a usar um rosto sombrio pelo resto de nossas vidas. Eu me casei novamente. Júlia anunciou de repente. A mesa ficou em silêncio. É um homem brasileiro. Eu o conheci no hospital enquanto tratava minha depressão. Qual foi a sua sensação no começo? No começo, eu fui atormentada por uma culpa terrível. Eu sentia que estava traindo meu falecido marido. Júlia fez uma pausa, os cantos dos lábios se curvaram ligeiramente. Mas ele segurou minha mão e disse que quem está vivo não tem permissão para definhar por quem já partiu, e que meu marido, no céu, com certeza só desejaria que eu vivesse feliz. Homens brasileiros são realmente muito sensíveis. Homens brasileiros são tão bons assim? Perguntei curiosamente e todas assentiram em uníssono. Maravilhosos. Primeiro, eles valorizam muito a família. Sim. E não têm medo de expressar seus sentimentos. Eles dizem, eu te amo, obrigado, esposa com muita naturalidade, especialmente quando se trata de compartilhar as tarefas domésticas. Eles estão dispostos a arregaçar as mangas na cozinha, lavar a louça, varrer a casa, em vez de ficarem sentados no sofá com os olhos grudados na TV bebendo cerveja, como muitos homens russos. Marina deu uma risada. Meu namorado cozinha super bem. Toda manhã, ele acorda cedo para preparar minha marmita para o trabalho. Minhas colegas brasileiras ficam suspirando de inveja. E, acima de tudo, eles entendem nossa dor. Eles não exigem pressa, sabem como esperar com paciência, Olga confidenciou, sem falar no calor humano dos brasileiros. No começo, quando cheguei, eu também estava muito confusa. Kátia começou a explicar. Você pergunta, o que é calor humano? É difícil definir em palavras. É o calor e a sinceridade entre as pessoas. Eles tratam estranhos com o carinho de um membro da família. Exatamente. A primeira vez que fui apresentada à mãe do meu namorado, a tia me abraçou forte, afagou meu cabelo e disse em um português enrolado, coitadinha, você já sofreu muito. Eu chorei como uma criança. Naquele momento, a atmosfera no café se tornou animada. Risadas animadas dissiparam a timidez inicial. Vocês sabem, às vezes, eu penso que o fato de termos vindo parar no Brasil é obra do destino. Júlia disse seriamente. A guerra tirou a vida daqueles que mais amávamos, mas também nos empurrou para esta terra para encontrar a ressurreição. Se tivéssemos continuado na Rússia, talvez teríamos morrido definhando sob o título de viúvas para o resto de nossas vidas. Aqui a idade não é uma barreira, e o passado doloroso é deixado para trás. Vocês nunca se arrependeram de ter deixado sua pátria? Perguntei timidamente. Um breve silêncio pairou sobre a mesa de chá. Dizer que não sinto falta é mentir. Sinto falta da minha terra natal. Sinto falta dos meus pais idosos. Marina disse com a voz embargada. Mas se eu voltar, cairei de novo naquele inferno escuro. A guerra lá fora ainda não acabou, e nós estaremos presas ao rótulo de esposas de mártires para sempre.
Agora, o Brasil é o nosso lar, Olga afirmou com certeza. Ao sair do café, Júlia apertou minha mão. Mila, não tenha medo. Todas nós já nos sentimos tão perdidas quanto você agora. Mas eu prometo que você pode recomeçar aqui, e você mesma sentirá o maravilhoso calor humano dos brasileiros. No caminho de volta, Kátia me perguntou: e então, como você se sentiu depois de conhecê-las? É tão estranho, todas elas pareciam cheias de vida. O tempo curará você. Aqui você merece ser feliz. Naquela noite, pela primeira vez em mais de um ano, abri meu diário para escrever. Na última linha, procurei no dicionário e escrevi cuidadosamente uma frase em português. Aqui eu posso ser feliz. Não sei se a gramática estava correta, mas era exatamente o que meu coração estava sentindo. Na segunda semana no Brasil, comecei a observar mais de perto o ritmo da vida de Kátia e João. Todas as manhãs, às 7 em ponto, João acordava. Eu abria a porta do quarto e o via ir calmamente para a cozinha para não fazer barulho. O tilintar da cafeteira, o cheiro delicioso de pão de queijo e café fresco acordavam toda a casa. Amor, levanta para o café da manhã. A voz calorosa de João ecoou no quarto. Na mesa, pão de queijo quentinho, ovos mexidos, algumas fatias de tomate e um prato de mamão maduro estavam lindamente arrumados. Vocês já viram um homem russo preparar sozinho um café da manhã tão completo para a esposa? Eu nunca. Bom dia, Mila. Katia saiu do quarto, bocejando. João se aproximou e depositou um beijo na testa dela. Esta manhã, minha esposa ainda está linda. Ai, meu Deus. Logo de manhã você já está com essa melosidade. Katia riu, evidentemente apreciando o carinho. Mila, sente-se e tome café da manhã conosco. Fiz bastante. João disse em russo. Seu sotaque era um pouco carregado, mas a sinceridade não podia ser escondida. Enquanto comíamos, observei o casal discretamente. João imediatamente adicionou mais leite ao café de Kátia quando viu que estava pela metade e colocou molho de pimenta no prato de ovos dela, sem que ela precisasse pedir. Hoje à tarde você consegue voltar mais cedo? Acho que termino o trabalho por volta das 6. Por quê, querida? É que eu estava pensando em convidar a Mila para sair e comer uns petiscos ou uma feijoada hoje à noite. A gente pode ir naquele nosso lugar preferido na orla, né, amor? Claro, deixa que eu faço a reserva. Um diálogo comum sobre o jantar me deixou com um aperto no coração. Antigamente, Alexander sempre ficava irritado quando eu sugeria sair para jantar. Coma em casa logo, sair para arrumar problemas e gastar dinheiro. Essa era sempre a frase dele. Antes de João ir trabalhar, Kátia parou na porta e ajeitou a gola da camisa dele. Hoje a sua empresa tem uma apresentação de projeto, não é? Boa sorte, você consegue. Obrigada, amor. Com minha esposa amarrando a gravata assim, com certeza vou fechar o contrato. Que boca doce. O rosto de Kátia ficou vermelho. João, enquanto calçava os sapatos, virou-se e perguntou: hoje à noite, na volta do trabalho, passo para comprar uns brigadeiros para você, querida. Não precisa. É só você voltar cedo para casa que já está bom. Por que essas palavras banais do dia a dia podiam ser tão doces e comoventes? Quando João saiu, Kátia e eu sentamos para tomar café. Sua casa é assim todos os dias? Sim, todos os dias, sem falta. No começo, eu também ficava impressionada. Você não se incomoda? Esse jeito de ficar falando palavras de amor e se beijando toda manhã? Kátia pousou a xícara de café com uma expressão séria. Mila, assim é que é normal. Ficamos tão obcecadas por relacionamentos secos e frios na Rússia por tempo demais. Lá, víamos a indiferença dos homens como algo natural. Sim, estávamos muito acostumadas com casamentos sem romance. João me dizia: eu te amo todos os dias quando acordava, antes de dormir ou, às vezes, mandava mensagens aleatórias enquanto trabalhava. Você não se cansa de ouvir? Pelo contrário, se algum dia ele está muito ocupado e não manda mensagem, eu fico inquieta e preocupada, imaginando se algo aconteceu com ele. À tarde, Kátia me convidou para ir ao mercado tradicional perto de casa, a apenas 5 minutos a pé. O que vamos cozinhar hoje para variar? Você está com vontade de comida russa?
João também adora o sabor russo. Sério? Sim, especialmente a sopa de beterraba borscht. Embora em São Paulo seja um pouco difícil encontrar beterraba russa autêntica, ele come tudo quando eu faço. Enquanto escolhia os vegetais no mercado, o telefone de Kátia tocou. Sim, estou no mercado com a Mila. Você está com vontade de comer açaí? Tudo bem. Na volta do trabalho eu passo para comprar. Você é como uma criança. Kátia desligou, sorrindo e carinhosamente repreendendo o marido. No caminho para casa, passamos pelo supermercado. Na hora de pagar, Kátia entregou o cartão de membro. Sem querer, vi o nome impresso no cartão. Kátia Silva. Você trocou seu sobrenome pelo do seu marido? Sim, no Brasil, as mulheres não são obrigadas a trocar de sobrenome ao casar, mas eu gosto de mudar. Kátia Silva soa como um recomeço completamente novo, não acha? Kátia Silva soa muito bem. Exatamente às 18h, o som de chaves abrindo a porta ecoou. Cheguei, querida. Você chegou? Kátia correu até a porta para pegar a pasta do marido. Eles se abraçaram calorosamente, de forma natural. A reunião de hoje foi cansativa. Amor, seus olhos estão com olheiras. Ver você faz todo o cansaço desaparecer. João trocou de roupa e foi direto para a cozinha, arregaçando as mangas. Até onde vocês duas foram com a culinária? Precisam de alguma ajuda? Vá para a sala de estar descansar, amor. Está quase pronto. Então vou colocar os pratos e talheres na mesa. Você já viu um homem russo que, ao voltar do trabalho, automaticamente pega pratos e talheres para arrumar a mesa? Eu nunca. Durante a refeição, João contou entusiasmado sobre as dificuldades do projeto em que estava trabalhando. Kátia ouvia atentamente, às vezes oferecendo alguns conselhos de sua perspectiva. Esse diretor parceiro está forçando muito o preço. Eu recusei na hora. Você fez certo. Temos que manter o valor do produto que fazemos. Não se rebaixe demais. A forma como eles compartilhavam, apoiavam e respeitavam o trabalho um do outro me inspirava. Alexander, antes, sempre defendia que assuntos de trabalho não deveriam ser levados para casa. Então sempre havia uma distância invisível entre nós. Depois de comer, João se encarregou de lavar a louça. Não, hoje eu lavo. Você trabalhou o dia todo e está cansado. Eu fiquei cozinhando a tarde toda e já estou suada, amor. Que tal nós dois lavarmos juntos para terminar mais rápido? Sentei no sofá, observando a silhueta deles dois junto à pia. Um ensaboava, o outro enxaguava. De vez em quando, João espirrava água travessamente na esposa. Ah, você se atreve a jogar água em mim? Desculpe, desculpe, minha senhora. Risadas ecoavam por toda a pequena cozinha. Mais tarde, sentamos juntos na sala de estar para descascar frutas. João e Kátia sentaram-se lado a lado, de mãos dadas, de forma muito natural. Nestes dias, Kátia levou Mila para conhecer muitos lugares em São Paulo. João perguntou. Sim, eu visitei o Parque Ibirapuera, o Mercado Municipal e o Centro Cultural. Neste fim de semana, se o tempo estiver bom, nós te levaremos para um passeio de barco na represa de Guarapiranga, no Waterbus. O pôr do sol no lago é lindo, e ver a cidade se iluminar da água é muito interessante. Kátia encostou a cabeça no ombro do marido, bocejando. Hoje andei muito no mercado. Estou um pouco cansada. Então vamos para o quarto cedo. Querida, amanhã preciso ir cedo para a obra. O casal se levantou para me cumprimentar. Mila, sinta-se em casa. Assista a TV ou leia um livro até cansar. Então vá dormir. Nós vamos para o quarto primeiro. Sim, boa noite para vocês dois. Observando a porta do quarto se fechar, sorri em silêncio. Essa era a verdadeira definição de um casal: amor, proteção e igualdade. Sentada sozinha na sala silenciosa, escrevi estas linhas em meu diário. Hoje, testemunhei em primeira mão o que é o amor verdadeiro. Não é algo grandioso ou ilusório. O amor brilha nas pequenas coisas da vida cotidiana. Um beijo matinal, lavar a louça juntos, as mãos entrelaçadas no sofá. Essas pequenas coisas se juntam para formar uma pintura chamada felicidade. Pela janela de vidro,
O edifício de um arranha-céu moderno brilhava com luzes LED, destacando-se no céu noturno de São Paulo. A luz cintilava como estrelas de esperança. De repente, pensei em Alexander. Se ele ainda estivesse vivo, poderíamos ter tido dias tão pacíficos como este. Mas não quero mais me afundar no passado e nozes inúteis. Devo olhar para o futuro. Será que uma viúva com tantas cicatrizes na alma como eu tenho o direito de sonhar com um amor assim? Será que alguém estará disposto a tomar café da manhã comigo, passear pela cidade comigo, lavar a louça comigo e brincar? Do quarto de Kátia, ainda vinham risadinhas alegres, o som da plenitude. Pela primeira vez desde o dia em que recebi a notificação da morte do meu marido, a perspectiva do futuro não me assustava mais. Pelo contrário, eu sentia um ardente desejo de viver intensamente. O fim de semana chegou. Conforme o planejado, iríamos ao Cais de Santos para pegar um barco. Mas naquela manhã, Kátia fez uma sugestão inesperada. Mila, hoje à tarde quero te apresentar a uma pessoa. O que você acha? Quem? Você se lembra da Júlia no café outro dia? Ela conhece um amigo. Meu coração deu um pulo. Kátia estava tentando me arrumar um encontro? Não se sinta pressionada. Nós vamos apenas organizar um encontro casual para beber algo. Se você se sentir desconfortável, você tem todo o direito de recusar. João também se juntou à conversa. Ele é um homem muito decente. Ele é diretor de uma empresa de consultoria de equipamentos médicos, parceira minha. Ele é maduro, trabalhador e tem um temperamento muito caloroso. Pensei um pouco. Já que Kátia e João estariam comigo, não seria tão constrangedor. Tentaria me abrir uma vez. O nome daquele homem era Ricardo, 45 anos. Ele havia se divorciado há 3 anos e não tinha filhos. O ponto de encontro era um café com vista para o rio, de onde se podia admirar a orla de Santos. Kátia tirou todo o guarda-roupa para me ajudar a escolher um vestido. Use este vestido floral miúdo. É leve e feminino. Não use roupas de trabalho rígidas. No primeiro encontro, seja natural e confortável. Quando chegamos, um homem vestindo uma camisa de linho azul claro combinando com calças caqui já esperava em uma mesa no canto. Ele exalava uma aura calma e arrumada. Olá, João. Olá, Kátia. Olá para você. Eu sou Ricardo. Ele estendeu a mão para me cumprimentar. Sua mão era grande e muito quente. Olá, sou Mila. Respondi timidamente com a frase em português que Kátia havia me ensinado no carro. Ricardo deu uma risada gentil. Você pronuncia o português tão bem. Que pena que eu não sei nenhuma palavra em russo para te cumprimentar. Não tem problema. Eu é que preciso aprender mais português. Juntos, embarcamos no barco que navegava ao longo da costa. O vento do mar soprava forte, desgrenhando meus cabelos. Kátia se afastou para que Ricardo e eu tivéssemos espaço para conversar. Esta é a primeira vez que você vem ao Brasil, certo? Sim. Eu cheguei aqui há apenas 2 semanas. O que você achou de São Paulo? Conseguiu se acostumar com o calor? Eu adorei. O clima é quente e as pessoas aqui também são muito acolhedoras. A conversa fluiu de forma natural, suave como a corrente do rio. Ricardo era um bom ouvinte. Não se apressava em fazer perguntas curiosas sobre minha vida pessoal que pudessem me deixar desconfortável. Ele apontou para os arranha-céus que se afastavam. São Paulo é uma metrópole com mais de 10 milhões de habitantes. Às vezes há engarrafamentos, é movimentada e barulhenta, mas no fundo, ela sempre abraça quem a procura. Uma cidade cheia de calor humano. Ao sair do barco, fomos a uma pequena lanchonete escondida sob a sombra de árvores antigas. Aqui tem um suco de frutas vermelhas gelado que é famoso. Você quer experimentar? Com este calor, beber este suco é o melhor para refrescar. Ricardo sugeriu atenciosamente. O suco tinha um sabor doce e refrescante, com aroma de frutas, dissipando o calor abafado. Enquanto bebia o copo de suco, Ricardo começou a compartilhar sua história, e eu também me abri para contar os acontecimentos da minha vida. Kátia me ajudou a traduzir as partes que eu não conseguia expressar em inglês ou meu português rudimentar. Ao ouvir sobre a morte de Alexander, os olhos de Ricardo se entristeceram.
Ele disse com uma voz grave e calorosa. Com certeza, durante o último ano, você teve que suportar dores indizíveis. Eu entendo a dor de perder alguém tão querido. Eu também já passei por isso. Meu pai era um marinheiro. Ele morreu em uma grande tempestade enquanto estava em missão no mar, quando eu tinha apenas 8 anos. Minha mãe, sozinha, trabalhou duro dia e noite para criar meus irmãos e eu. Minha garganta ficou apertada. Acontece que o homem calmo sentado à minha frente também carregava cicatrizes de perda. Homens brasileiros também precisam prestar serviço militar ao atingir a idade, não é? Sim, eu servi 2 anos nas ilhas. A vida de soldado é muito difícil, mas foi graças àqueles dias que entendi profundamente o preço da paz. Viver dias pacíficos, sem ouvir o som de tiros, é um grande privilégio. Eu assenti em concordância. Sim, uma vida normal, sem guerra, sem cartas de notificação de morte, é tão preciosa. João e Kátia inventaram uma desculpa para ir ao banheiro e se afastaram. A atmosfera de repente se tornou constrangedora, restando apenas nós dois. Se minha presença hoje te fez sentir pressionada ou apressada demais, por favor, me diga francamente. Não tenho intenção de forçar nada. Eu só espero que possamos começar como bons amigos. A sinceridade em seus olhos me comoveu. Obrigada. Para ser honesta, ainda não estou realmente pronta para aceitar coisas novas. Eu entendo. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Vamos nos conhecer aos poucos. Ricardo tirou um elegante cartão de visitas da carteira e me entregou. Este é o meu número de telefone. Você deve ter muitas dúvidas vivendo no Brasil. Sempre que precisar de ajuda, pode me ligar como seu amigo. Quando estendi a mão para pegar o cartão, seus dedos tocaram levemente os meus. Uma corrente elétrica passou, muito quente. Aquela foi a primeira vez em mais de 1 ano que senti o toque de um homem diferente do meu falecido marido. No final da tarde, nos despedimos. Antes de entrar no táxi, Ricardo me olhou e sorriu. Fiquei muito feliz em conhecer, lá hoje. Espero ter a oportunidade de ver, lá novamente em breve. Kátia rapidamente respondeu por mim. Com certeza a Mila vai mandar mensagem para você. Não vai, Mila? Eu corei e apenas acenei com a cabeça timidamente. No carro de volta para casa, Kátia cutucou meu braço, sorrindo maliciosamente. Admita, qual foi a sua primeira impressão sobre o Ricardo? Ele parece um homem maduro e confiável, não é? Eu acho que Ricardo é um homem de rara gentileza. João interveio. Ele administra a empresa com muita dedicação. Os funcionários o respeitam. Os parceiros confiam nele cegamente. Mas por que um homem tão excelente como ele se divorciou? Eu me perguntei. A sala mergulhou em silêncio por alguns segundos. Kátia suspirou levemente. João contou que foi porque os dois não conseguiam encontrar um terreno comum. A ex-esposa de Ricardo insistia em se mudar para Uzeu para morar, mas Ricardo não conseguia deixar sua mãe idosa e doente no Brasil. No final, ela foi embora. Ele é um filho extremamente devoto. Meu coração estremeceu. Um homem que valoriza a família, que coloca a devoção filial em primeiro lugar. Isso não é um caráter maravilhoso? Naquela noite, sentei-me à luz da lâmpada, olhando fixamente para o cartão de visitas com o nome Ricardo Silva. Eu deveria mandar uma mensagem para ele? Não seria muito apressado? Abri meu diário e escrevi. Hoje tive uma tarde maravilhosa ao lado de um homem. Ricardo me trouxe uma sensação de calor, compreensão e estabilidade. Um modelo completamente oposto à secura de Alexander. Ricardo compreendia a profundidade da minha fragilidade. No entanto, eu ainda tinha medo. Não conseguia discernir se eram verdadeiros sentimentos ou apenas a fraqueza de uma alma excessivamente solitária. Cuidadosamente, adicionei uma linha em português abaixo. Devagar, sem pressa. Olhei para a janela. As luzes da cidade piscavam, misturando-se com as estrelas, e em minha mente, o sorriso gentil do homem da tarde pairava. Será que essa conexão era um sinal do universo para que eu renascesse? 3 dias depois, reuni toda a minha coragem e escrevi uma breve mensagem. Olá, Ricardo, sou a Mila. Obrigada pela tarde tão agradável do outro dia. Menos de 1 minuto depois, a tela do meu telefone se acendeu.
Olá, Mila. Como você tem passado nestes dias? Se estiver livre neste fim de semana, gostaria de passear e tomar um café comigo? Meu coração falhou uma batida. A emoção, a excitação misturada com um pouco da timidez do primeiro amor, se infiltrou em cada célula. Digitei a resposta. Estou muito disposta. E assim, um novo capítulo da minha vida foi oficialmente virado. Nosso segundo encontro aconteceu em uma tarde de sábado. Ricardo me buscou e me levou a um centro cultural no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, longe do barulho do centro da cidade. O espaço ali era tranquilo, verdejante, com casas antigas e um lago sereno. Quero te levar a um lugar que carrega a rica cultura tradicional do Brasil. O ambiente aqui é muito tranquilo, ideal para conversarmos à vontade. Ricardo explicou atenciosamente. Ele é tão atencioso. Ele sabia que eu não gostava de agitação e barulho. Embora fosse apenas nosso segundo encontro, eu já me sentia muito familiarizada e segura ao lado dele. Você está aprendendo português ultimamente, não é? Está progredindo rápido? Sim, estou aprendendo o alfabeto e algumas frases básicas de conversação. O português tem muitas regras de pronúncia, é realmente difícil. Não tem problema. Os brasileiros gostam muito quando estrangeiros se esforçam para falar a língua deles. As pessoas vão corrigir seus erros com entusiasmo. Passeamos pelas exposições de arte e cultura, através de diferentes períodos da história. A arquitetura das casas de madeira aqui é tão bonita, a sensação é de frescor e proximidade com a natureza, muito diferente dos edifícios de concreto frios na Rússia. Sim, os brasileiros desde os tempos antigos sempre valorizaram um estilo de vida harmonioso, em sintonia com a natureza. Ricardo explicou com paixão. Encontramos um grupo de estudantes posando para fotos. Vendo que estavam atrapalhadas com a câmera analógica, Ricardo se aproximou. Vocês precisam que eu tire uma foto do grupo? Ele ajustou meticulosamente o ângulo e a iluminação, tirou várias fotos para as jovens e recebeu alegremente seus agradecimentos animados. Ricardo era assim, sempre exalando gentileza nas menores ações. Que tal tirarmos uma foto juntos como lembrança? Ricardo sugeriu hesitantemente. Sim, aquela foi a primeira vez que tirei uma foto com outro homem. Depois de ficar viúva, eu estava a um palmo de distância dele, sorrindo rigidamente, mas sentindo-me muito feliz por dentro. O Centro Cultural tem um serviço de aluguel de roupas típicas para fotos. Você não gostaria de experimentar uma? Sua figura alta e elegante, com certeza ficaria linda. Ricardo me encorajou. Mas eu sou estrangeira. Será que não ficaria estranho usando uma roupa tradicional brasileira? Nem um pouco. Todos os turistas que vêm aqui adoram experimentar. É só escolher a cor que você gosta. Entrei no provador. A funcionária me ajudou a escolher um vestido estampado leve e feminino. Quando saí, Ricardo parou por alguns segundos. Seus olhos brilhavam com surpresa e admiração. Meu Deus, você está linda, Mila. Você parece uma verdadeira mulher brasileira. Eu olhei para mim no espelho, envergonhada. A cintura estava delicadamente marcada, a saia fluida e graciosa. Uma mulher estrangeira, loira de olhos azuis, em um vestido tradicional brasileiro. Ricardo tirava fotos continuamente. Ele brincava o tempo todo para me deixar menos tensa. Sorria, Mila. Imagine que você está segurando um grande copo de vodka. Dei uma risada. A timidez se dissipou, substituída pelo meu sorriso mais radiante e natural em mais de um ano. Então, o sol da tarde começou a tingir o céu de vermelho. Ricardo me levou a um restaurante que servia pratos caseiros brasileiros. O ambiente do restaurante era aconchegante e rústico, com mesas de madeira e decorações artesanais. Os pratos foram servidos um a um: peixe grelhado, moqueca de camarão, salada de legumes. Ricardo me ensinou pacientemente como usar os talheres para pegar a comida. Não force demais a mão, relaxe o dedo indicador e o médio. Isso, assim. Sua mão envolveu a minha, ajustando a forma de segurar os talheres. O calor de sua mão me fez palpitar o coração. Ah, desculpe, deixei escapar. Ricardo se assustou e retirou a mão. Suas orelhas estavam vermelhas. Não tem problema. Naquele jantar,
Compartilhamos mais sobre nossas visões de vida. Depois que meu pai morreu, minha mãe trabalhou duro dia e noite para me educar. Agora ela está idosa, doente, e eu não posso deixá-la sozinha por causa da minha felicidade pessoal. Eu só tenho minha mãe como única parente neste mundo. Ricardo disse pensativo. Um homem tão leal e honrado, por que teve que suportar a falência em seu casamento? Minha mãe ainda está na Rússia. Às vezes eu faço videochamadas para ela. Ela ainda não aceitou o fato de eu estar no Brasil. Contei com dor. Ricardo assentiu em compreensão. A distância geracional e as barreiras culturais são inevitáveis. Às vezes, ser corajoso o suficiente para deixar um ambiente tóxico em busca de paz também é uma forma de libertação. Ele estava certo. O passado, por mais doloroso que fosse, já era passado. O presente e o futuro eram o que importava. Depois de pagar, caminhamos pela calçada para pegar um táxi. Mila, eu estou realmente muito feliz por ter passado o dia inteiro com você hoje. Podemos continuar com esses encontros? Se você achar que estou indo muito rápido, por favor, me diga. Eu só quero te trazer conforto e segurança. Olhei profundamente em seus olhos. A firmeza e a gentileza em seu olhar derrubaram completamente minhas últimas defesas. Sim, também estou ansiosa pelos nossos próximos encontros. Naquela noite, ao chegar no apartamento, Kátia estava deitada assistindo TV com uma máscara facial. E então, o encontro da senhorita foi bem? Sim, foi ótimo. Ricardo é realmente uma pessoa muito calorosa. Meu telefone notificou uma nova mensagem de Ricardo. Obrigado pelo dia de hoje. Mandei suas fotos vestindo o vestido tradicional pelo WhatsApp. Você estava muito radiante e bonita. Desejo-lhe uma boa noite e bons sonhos. Enquanto via as fotos que ele havia tirado, eu sorria para mim mesma. Era um sorriso que vinha do fundo do coração. Abri meu diário e escrevi. Hoje eu realmente experimentei o sabor da felicidade. Não era uma alegria passageira, mas uma serenidade que se infiltrava e acalmava meu coração sangrando. Ao lado de Ricardo, os blocos de gelo que me assombravam do passado estavam derretendo lentamente. Será este o começo do amor? Eu ainda não me atrevia a afirmar, mas não estava mais fugindo. Eu estava pronta para aceitá-lo. Rapidamente completei um mês no Brasil. Era hora de planejar seriamente o futuro. Não podia viver para sempre, dependendo de um visto de turista e da bondade de Kátia e João. A primeira coisa que você precisa fazer é aprender português. Kátia me aconselhou. Você deveria se inscrever para estudar no curso de português para estrangeiros da Universidade de São Paulo, UESP. Muitos estrangeiros aprendem português lá. Depois de concluir o curso, você terá um certificado e será mais fácil solicitar a prorrogação do visto de residência. Segui o conselho de Kátia e me matriculei no curso básico de português para estrangeiros. No primeiro dia de aula, fiquei impressionada com a diversidade de nacionalidades dos alunos. Coreanos, japoneses, americanos, franceses e até 2 alunos russos, como eu. Olá a todos, sou a professora Ana. Serei a responsável pela nossa turma de português para iniciantes. A professora Ana era uma mulher de uns 30 anos, pequena, vestindo um vestido azul celeste e sempre com um sorriso alegre. Agora, vamos nos apresentar em português, ok? Um, por favor. Quando chegou a minha vez, levantei-me e disse em voz alta, com as sílabas que havia praticado a noite toda. Olá, professora. Meu nome é Mila. Sou da Rússia. Eu amo muito o Brasil. Muito bem, Mila. Sua pronúncia dos tons é muito precisa. A professora Ana aplaudiu e elogiou. Recebendo o elogio, fiquei radiante. No intervalo, tomei a iniciativa de conhecer meus 2 compatriotas russos. Eu sou Ivan, de Vladivostok. Vim para cá para ensinar inglês. E eu sou Ana, de Moscou. Quero aprender português para buscar oportunidades de negócios com produtos da Rússia, falar em minha língua materna com pessoas na mesma situação que estavam se esforçando para se estabelecer nesta terra, me fez sentir menos sozinha. As aulas eram muito interessantes. Não apenas aprendíamos vocabulário e gramática áridos, mas a professora também incluía aulas sobre a cultura e os costumes brasileiros.
Hoje vamos aprender sobre os pronomes de tratamento em português. Diferente do inglês que tem apenas eu e você, os brasileiros se referem uns aos outros com base na idade, gênero e hierarquia familiar e social, senhor, senhora, você, demonstrando respeito e uma clara ordem social. Embora o sistema de pronomes complexo tenha dado dor de cabeça a toda a turma, ele me ajudou a entender mais profundamente o que chamam de respeito aos mais velhos e a tradição familiar dos brasileiros. No intervalo do almoço, eu e meus colegas de classe costumávamos ir a restaurantes de comida por quilo, barraquinhas de pastéis ou carrinhos de espetinhos ao longo da Avenida Paulista. Meu Deus, o pastel de carne aqui é delicioso. Lee, um estudante coreano, mastigava ruidosamente enquanto mostrava o polegar para cima. É delicioso, barato e conveniente. O melhor salvador da fome para os estudantes. Ver o grupo de alunos de diversas nacionalidades se esforçando para se comunicar com seu português rudimentar misturado com inglês. Compartilhando um pastel juntos me comoveu. Em uma aula de campo, a professora Ana trouxe um violão para a sala. Hoje vou ensinar vocês a cantar uma canção infantil brasileira familiar para praticar a pronúncia. Ok? A música se chama Borboletinha. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. A melodia alegre e a letra simples fizeram toda a turma rir ao tentar cantar. Naquela tarde, Ricardo me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. Hoje na aula, teve algo divertido? O português está te dando muito trabalho? Foi muito divertido, sim. Hoje nós aprendemos a cantar a música Borboletinha, haha. Meu Deus, essa é a canção da minha infância. Qualquer dia você tem que cantar ao vivo para eu ouvir, viu? Essas breves conversas sobre o dia a dia se tornaram uma parte indispensável da minha vida. Algumas semanas depois, a universidade organizou um evento de intercâmbio cultural e gastronômico. Na próxima semana, nossa escola fará uma aula de culinária para aprender a fazer pão de queijo e brigadeiro. Quem quiser participar, por favor, inscreva-se com a líder de turma. Levantei a mão e me inscrevi imediatamente. Naquele fim de semana, na cozinha de treinamento da universidade, vesti um avental e aprendi a enrolar os pães de queijo. O pão de queijo é a alma da mesa brasileira em ocasiões especiais e festas. A massa consiste em polvilho, queijo, ovos e leite. O mais importante é enrolar uniformemente, nem muito frouxo, nem muito apertado, para que fiquem crocantes quando assados. Uma cozinheira convidada nos instruiu com dedicação. No começo, os pães de queijo que eu enrolava pareciam tortos e desfeitos, mas graças ao encorajamento e à orientação prática das professoras, rapidamente peguei o jeito. Uau, a russa é tão habilidosa, enrola um a um, todos perfeitos. Mais uma vez, fui imersa na calorosa e simples hospitalidade brasileira. No final da aula, orgulhosamente coloquei os pães de queijo dourados e crocantes, que eu mesma havia assado em uma caixa para levar para casa. Nossa, meu amor, e eu vamos ter um banquete hoje. Katia inalou o aroma dos pães de queijo. João pegou um pão de queijo, mergulhou em um molho agridoce, mastigou ruidosamente e fez um sinal de positivo. Excelente! Pela primeira vez que você faz, está tão gostoso quanto os da padaria. O sabor está perfeito, sem ser enjoativo. Embora eu soubesse que ele estava tentando me elogiar e me encorajar, eu me senti radiante. Naquela noite, liguei para Ricardo para contar sobre a minha conquista. Fazer pão de queijo não é tão difícil quanto eu pensava, Ricardo. Qualquer dia desses, eu mesma farei um jantar com pão de queijo e sopa borscht para você, que tal? Uau! Estou muito honrado e ansioso por esse dia. Você me deixou o homem mais feliz. Aquelas conversas íntimas sobre pequenas coisas do dia a dia me levavam ao sono, curando as profundas feridas deixadas pela guerra. Após 1 mês e meio de estudo, fiz o exame final de proficiência em português. O resultado foi que eu passei no exame com uma pontuação excelente. A professora Ana sorriu e me entregou o certificado na frente da turma. Mila se esforçou muito nos estudos. Sua pronúncia agora está muito boa. Você está totalmente qualificada para passar para a aula intermediária. Segurando o frágil certificado em minhas mãos, uma forte emoção me invadiu.
Era apenas uma pequena conquista, mas foi o primeiro fruto que plantei com minhas próprias mãos nesta terra brasileira. Também era uma boia salva-vidas para que eu pudesse, com coragem, candidatar-me a empregos e solicitar a extensão do visto de trabalho de longo prazo. Com o certificado em mãos, agora o mais importante era encontrar um emprego estável. Katia me aconselhou: "Você tem 7 anos de experiência trabalhando na indústria de equipamentos médicos na Rússia. Atualmente, o setor de saúde privado no Brasil está se desenvolvendo muito. Tente enviar seu currículo para hospitais internacionais ou empresas distribuidoras de equipamentos." Eu ainda estava bastante confusa com este novo mercado de trabalho, mas Ricardo proativamente se ofereceu para ajudar. Eu conheço a diretoria de alguns grandes sistemas hospitalares internacionais em São Paulo. Eles estão precisando muito de pessoal especializado em equipamentos médicos, especialmente aqueles que podem se comunicar em russo para trabalhar diretamente com especialistas e pacientes do leste europeu. Posso enviar seu currículo para lá. Passo a passo, os alicerces da minha segunda vida no Brasil estavam sendo solidamente construídos. Uma manhã, na aula de português, a professora lançou um tema de discussão: "Qual o maior sonho de vocês ao virem para o Brasil?" Quando o microfone foi passado para minha mão, respirei fundo e disse em português, lenta mas claramente, cada palavra: "Meu sonho é renascer, é começar uma nova vida no Brasil e ter o direito de ser feliz novamente." A professora Ana me olhou com carinho, acenando com a cabeça em encorajamento. "Esse é um sonho lindo e tenho certeza que você o alcançará." Naquela noite, lá fora, caía uma chuva torrencial de verão. Não as tempestades de neve que cortam a carne na Rússia, mas uma chuva tropical fresca que lavava toda a poeira. Escrevi no meu diário: "Aprender português não é simplesmente adquirir uma nova língua. É um processo de metamorfose para que eu possa criar um eu completamente novo. De agora em diante, não haverá mais uma viúva Mila triste e frágil, apenas uma Mila forte, sedenta por amar e ser amada." Será que depois desta chuva torrencial, o arco-íris aparecerá no céu de São Paulo e iluminará minha vida? Abraçando essa fé, mergulhei no sono mais profundo e tranquilo, desde que recebi a notificação da morte do meu marido. No entanto, no momento em que minha vida estava gradualmente entrando em uma órbita pacífica, um terremoto aterrorizante se abateu. Naquela manhã, ao acordar, vi Katia sentada, desfalecida no sofá, com o rosto pálido, as mãos trêmulas segurando o iPad. "Mila, acalme-se e me escute. Ontem, Júlia concedeu uma entrevista a um canal de televisão online no Brasil sobre a jornada de imigração de estrangeiros. Não sei como, mas o vídeo vazou para a Rússia e foi republicado pela imprensa de lá. Katia me entregou o iPad. A tela mostrava a página inicial de um grande jornal online russo com uma manchete enorme e em letras vermelhas que saltou aos meus olhos: "Viúvas traidoras abandonam maridos mortos em batalha para correr atrás de homens estrangeiros no Brasil." Minha cabeça girou. Li o conteúdo do artigo rapidamente, cada frase e palavra como facas que me apunhalavam o coração. Uma série de esposas de soldados que sacrificaram-se heroicamente na operação militar especial na Ucrânia aproveitaram uma brecha para fugir para o Brasil. Elas se apressaram em se casar novamente com homens locais, pisoteando a honra e a alma de seus maridos mártires. Eles são traidores da pátria que não podem ser tolerados. A mídia suja havia editado maliciosamente a entrevista de Júlia. A frase original: "Eu encontrei a alegria de viver novamente ao vir para o Brasil", foi cortada e distorcida para a legenda: "Eu esqueci completamente meu falecido marido e estou vivendo uma vida feliz com homens brasileiros." Ainda mais terríveis eram os milhares de comentários venenosos de usuários russos da internet abaixo do artigo. "Essas imundas, vocês mancharam a honra dos nossos heróicos soldados. Mulheres gananciosas por dinheiro e beleza, vocês sofrerão as consequências. O Estado precisa retirar a cidadania e confiscar todos os bens desses traidores imediatamente." Minhas mãos tremeram incontrolavelmente e o iPad caiu. Katia correu para me abraçar forte. "Não tenha medo, Mila. Não leia essas coisas horríveis. De qualquer forma,
Já estamos seguras aqui, mas as coisas ruins ainda não pararam. À tarde, meu telefone tocou incessantemente. Era uma ligação da minha mãe em minha cidade natal. Mila, meu Deus, onde você está? A voz da minha mãe estava em pânico e chorosa. Acabei de assistir ao noticiário. Mostraram imagens de algumas viúvas indo para o Brasil para casar. Você não está lá também? Eu mordi os lábios. Não podia mais esconder. Sim, mãe, estou em São Paulo. Você está louca, Mila? Você perdeu a cabeça. Alexander mal completou 1 ano de morte. E você já está correndo para o exterior para se encontrar com estranhos? Não é assim, mãe, eu só estou. Agora todo o bairro está me apontando o dedo e me xingando, dizendo que minha filha é uma mulher leviana que abandonou o altar de seu marido mártir para ir para o Brasil atrás de homens. Hoje à tarde, pessoas da prefeitura já vieram bater na nossa porta. Disseram que vão investigar, e se você estiver no exterior e se casar novamente, eles cortarão permanentemente a sua pensão mensal por morte. Isso não era mais um aviso, era uma ameaça descarada. A pensão, embora não fosse grande, era a principal fonte de renda da minha mãe idosa em nossa cidade natal. Ao desligar, meu corpo estava exausto. Caí no chão. Ricardo ligou. A voz dele estava assustada. Mila, você está bem? Acabei de assistir ao noticiário internacional. A opinião pública na Rússia está atacando vocês muito agressivamente. Não leia mais os jornais, por favor. Não estou bem. Estou acostumada a aguentar. Tentei conter o soluço, mas era uma mentira. Eu estava completamente arrasada. Naquela noite, nosso grupo de 5 mulheres se reuniu no Café do Sol. A atmosfera era sombria, assustadoramente silenciosa. Júlia escondeu o rosto nas mãos, chorando convulsivamente. É tudo minha culpa. Eu fui tão estúpida, não deveria ter aceitado a entrevista. Acabei envolvendo todo mundo. Não é sua culpa, Júlia. Marina segurou sua mão para consolá-la. A televisão brasileira fez a reportagem com uma intenção humana e boa. Como poderíamos saber que a mídia russa seria tão vil para criar manchetes sensacionalistas? Eles não vão nos deixar em paz facilmente, Olga disse com a voz cheia de amargura. Nesse exato momento, o dono do café se aproximou da nossa mesa. Meninas, o que houve? Por que estão todas tão cabisbaixas, chorando e com os olhos inchados assim? Katia resumiu rapidamente a crise de mídia que estava acontecendo. Ao ouvir, o dono do café bateu na mesa com um estrondo, o rosto vermelho de raiva. Essa cambada de abutres desgraçados. Os maridos de vocês morreram por quem? Por essa guerra sem sentido dos políticos. Agora vocês estão procurando uma nova vida, e eles ficam com inveja e as expõem. Não tenham medo, vocês estão em terra brasileira. Nesta terra, há leis para protegê-las. Nenhuma força tem o direito de tocar em um fio de cabelo de vocês. Quem xingar, me dê o endereço que eu vou atrás deles. As palavras rudes, mas cheias de indignação e proteção sincera daquele homem brasileiro de meia-idade, aqueceram um pouco nossos corações trêmulos. Alguns dias depois, a situação se tornou ainda mais tensa. A televisão nacional russa organizou um talk show de debate ao vivo com o tema Viúvas Traidoras. A degradação moral das mulheres modernas. Os convidados se revezavam nos ataques e humilhações contra nós na televisão nacional. Essas mulheres mancharam a honra do exército. Com certeza, elas roubaram o dinheiro da pensão do Estado e o transferiram para os brasileiros. Teorias da conspiração insanas eram continuamente tecidas. Um funcionário do governo declarou friamente: "Estamos elaborando um novo decreto. Todos os familiares de soldados falecidos que residem no exterior e mostram sinais de se casarem novamente com estrangeiros terão suas contas congeladas e todos os privilégios de apoio do governo russo revogados." Isso era um empurrão contra a parede. Ou nós rastejaríamos obedientemente de volta à Rússia para continuar suportando a tortura mental, ou aceitaríamos abandonar nossa identidade e seríamos riscadas da nossa pátria para sempre. Naquela noite, Ricardo me buscou para um passeio. Vendo-me exausta, ele me puxou para seu peito forte. "Não chore mais, querida. Mesmo que o céu caia, eu estarei aqui para te apoiar.
O abraço caloroso dele me transmitiu uma força invisível. Obrigada. Eu não estou errada. Nós não fizemos nada de errado. O desejo de viver feliz não é um crime, é? Sim, Mila. A felicidade é um privilégio de todo ser humano. Ninguém tem o direito de te culpar por querer ser amada. Na manhã seguinte, a situação de repente mudou. Os principais meios de comunicação e as redes sociais no Brasil se manifestaram em nossa defesa. A mídia russa está pisoteando os direitos humanos das viúvas de guerra. Mulheres que perderam seus maridos têm o direito de buscar uma nova felicidade. Ninguém tem o direito de obrigá-las a serem viúvas por toda a vida. Milhões de comentários de internautas brasileiros expressaram simpatia e condenaram o cyberbullying da Rússia. A forte onda de opinião pública do país anfitrião esmagou as distorções, tornando-se um escudo sólido para nos proteger. Senti-me realmente grata pelo calor humano e pela integridade do povo brasileiro. Naquela noite, decidi não recuar mais. Sentei-me à mesa e escrevi uma carta à mão para minha mãe em minha cidade natal. Querida mãe, 1000 vezes me desculpe por ter feito a senhora suportar tais palavras injustas e difamatórias das pessoas. Mas eu decidi, não voltarei mais para a Rússia. Não posso mais enterrar minha juventude ao lado de um túmulo frio. Se o governo cortar a pensão da senhora, eu vou trabalhar aqui e enviar dinheiro mensalmente para ajudar a senhora. Estou vivendo muito bem, muito feliz. Acredito que um dia, quando a tempestade passar, a senhora entenderá e perdoará sua filha. Lágrimas embaçaram as letras, mas em meu coração não havia um pingo de arrependimento. Minha pátria me repudiou, mas o Brasil abriu seus braços para me acolher. A partir deste momento, esta terra é oficialmente minha segunda pátria. Muitos meses se passaram desde a crise da mídia. Como esperado, minha conta bancária e minha pensão de viúva na Rússia foram completamente bloqueadas. Mas isso não importava mais, porque eu me mantinha em pé com minhas próprias pernas. Graças à conexão de Ricardo, fui contratada como especialista em gerenciamento de riscos de equipamentos médicos em um grande hospital internacional no centro do bairro da Vila Olímpia. Minha fluência em russo e minha vasta experiência foram altamente valorizadas pela diretoria. Parabéns, eu já sabia. Você é uma mulher extremamente brilhante e talentosa. Sempre confie em si mesma. Ricardo, radiante, segurava um enorme buquê de girassóis, esperando por mim na entrada do hospital no dia em que recebi a notícia da minha aprovação. No meu primeiro dia de trabalho, eu estava extremamente nervosa. Será que as barreiras de idioma e cultura no local de trabalho me isolariam? Mas os colegas brasileiros me receberam com uma atitude calorosa, além da imaginação. Bem-vinda, Mila, à equipe. Meu Deus, você fala português muito bem. Antes, toda vez que um paciente VIP russo vinha para consulta, a gente suava frio procurando um intérprete. Agora, com você, a gente se sente aliviado. A jovem enfermeira disse alegremente. A chefe do setor de equipamentos era uma mulher de uns 40 anos, extremamente compreensiva. Vá se familiarizando com o ritmo de trabalho aos poucos, ok? Aqui não há aquela cultura de novato é maltratado por veterano. Se tiver alguma dificuldade, sinta-se à vontade para perguntar a todos. O ambiente de trabalho no Brasil era completamente diferente da rígida hierarquia e burocracia das instituições na Rússia. As pessoas se tratavam com harmonia e amizade, como se fossem da mesma família. Naquele fim de semana, meu setor organizou uma festa de boas-vindas para um novo membro, ou o que os brasileiros costumam chamar de churrasco de confraternização. Eles me levaram a um movimentado bar de frutos do mar na beira-mar, na Praia Grande. Mila, você sabe beber cerveja? Os russos devem ter uma tolerância para vodka, não é? O chefe de RH brincou, entregando-me um copo de cerveja gelada. Todos riram. Eu sorri envergonhada. Nem todos os russos bebem bem. Não, minha tolerância é muito baixa, mas hoje vou me divertir ao máximo com todos. Enquanto comíamos deliciosos camarões fritos no alho e óleo e brindávamos com cerveja gelada, eu sentia plenamente o ritmo vibrante e descontraído das pessoas do litoral. A vida longe de casa no Brasil é muito difícil para você?
A chefe de setor, colocando a mão no meu ombro, perguntou carinhosamente. Com as festas de fim de ano chegando e sem poder voltar para casa para se reunir com a família, você deve se sentir muito sozinha, não é? Se estiver triste, venha jantar em minha casa na véspera de Ano Novo, ok? Apenas algumas palavras simples, mas sinceras, aqueceram o coração de uma estrangeira como eu. O relacionamento entre Ricardo e eu também se aprofundava a cada dia. Neste fim de semana, você consegue arrumar um tempo para ir visitar minha mãe comigo? Ricardo sugeriu de repente enquanto voltávamos do trabalho. Sim, ir conhecer sua mãe? Gaguejei, nervosa. Ele havia contado muito sobre mim para a mãe dele. Ela disse que tinha muito carinho por mim e queria muito me conhecer. Fiquei tão preocupada que perdi o sono. Não sabia como uma mãe brasileira tradicional veria uma mulher estrangeira que já havia se casado uma vez como eu. Ao contrário do que eu imaginava, a mãe de Ricardo era uma mulher que exalava a gentileza e a benevolência das mulheres latinas. Ela veio até o portão para nos receber. Olá, tia. Sou a Mila. Meu Deus, que menina russa linda e branquinha. Entre, querida. A viagem foi longa e o sol cansou. Durante a calorosa refeição familiar, ela colocava continuamente pedaços de carne assada e camarão no meu prato. Ela apertou minhas mãos geladas, os olhos marejados. O Ricardo me contou tudo sobre você, minha filha. Coitadinha, tão jovem e teve que suportar tantas adversidades, sozinha em terra estrangeira. De agora em diante, nos fins de semana, vocês dois venham aqui comer com a vovó para não se sentirem tão sós, ok? Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha própria mãe, em minha cidade natal, havia me repudiado e me humilhado. Mas esta mulher estranha, nesta terra distante, me abraçou com um amor incondicional. Agora eu entendia por que Ricardo havia se tornado um homem tão caloroso e nobre. No crepúsculo da tarde, na viagem de carro de volta para São Paulo, Ricardo parou o carro em um terreno vazio à beira do lago. Ele desligou o motor, virou-se, segurou minhas duas mãos e me olhou profundamente nos olhos, com toda a seriedade. Mila, você aceita ser minha esposa? O pedido de casamento foi tão inesperado, mas era exatamente o que meu coração havia secretamente desejado e esperado por tanto tempo. Eu sei que em seu coração ainda há cicatrizes não curadas. Eu prometo usar o resto da minha vida para compensar, proteger e curar você. Por favor, me dê a chance de chamar, lá de esposa, por favor. Minhas lágrimas romperam, lágrimas de felicidade extrema. Eu aceito. Eu aceito ser sua esposa, Ricardo. Ele deslizou suavemente o anel de diamante brilhante no meu dedo anelar. Naquele momento, o Brasil realmente se tornou o último porto da minha vida. Mais um Natal chegava às ruas de São Paulo. Diferente das festas solitárias e gélidas na Rússia, o Natal no Brasil trazia uma atmosfera animada, com luzes cintilantes, e era uma ocasião para as pessoas saírem às ruas e trocarem calor humano. No hospital, organizamos uma pequena festa de Natal. Querida Mila, os russos comemoram o Natal em que dia? Perguntou Maria curiosamente. Eu sigo a igreja ortodoxa, então meu Natal é em 7 de janeiro. Uau! Então este ano você vai comemorar o Natal 2 vezes. Que ótimo! Todos os colegas se aglomeraram para me parabenizar ao ver o anel de noivado brilhando em minha mão. Ai meu Deus, Mila, que sorte a sua! Em breve estará casada com um brasileiro. O noivo é lindo e charmoso. Os filhos de vocês devem ser anjos. Recebendo aqueles votos de felicidade animados, senti que realmente me havia integrado, que me havia tornado parte integrante desta terra. Na noite de Natal, Ricardo me levou em frente ao pátio iluminado da Catedral da Sé, em São Paulo. Os sinos da catedral tocavam em um som solene e melodioso. No ano passado, ele havia ficado exatamente neste canto da rua, orando para que Deus lhe concedesse uma companheira compreensiva. Mal sabia eu que este ano Deus te traria para mim. Ricardo apertou minha mão. Você não se arrepende, não é? Não. Eu nunca me arrependi. Pelo contrário, sou 1000 vezes grata à providência do destino. Fechei os olhos levemente, juntei as mãos em meu peito e orei silenciosamente ao som dos sinos. Alexander, no céu, descanse em paz.
Finalmente encontrei minha própria felicidade. Tenho certeza de que você também gostaria de me ver sorrindo como agora. E continuei a orar em português fluente. Agradeço a Deus por me conceder uma nova vida. Naquela noite, voltando ao apartamento aconchegante, abri meu diário e escrevi minhas últimas confidências. Hoje, concluí meu processo de renascimento. Neste mundo, não existe mais uma viúva de guerra infeliz chamada Mila. Agora, há apenas uma Mila cheia de plenitude, radiante, preparando-se para vestir seu vestido de noiva. Nunca me arrependerei de ter deixado a Rússia para trás com coragem e escolhido o Brasil como minha segunda pátria. Porque as pessoas, os sorrisos e o calor humano ilimitado daqui salvaram minha alma. Lá fora, em São Paulo, o clima estava um pouco frio nos últimos dias do ano, mas dentro do meu peito, um fogo queimava, aquecendo meu coração. A primavera estava prestes a bater a porta, e nosso casamento aconteceria em um dia ensolarado e lindo. Talvez ninguém da minha família na Rússia compareceria, mas isso não me incomodava mais. Porque aqui no Brasil, eu tinha uma nova família, novos amigos sempre prontos para me abraçar. A guerra cruel me tirou muitas coisas preciosas, mas esta pacífica terra do Brasil me devolveu inúmeras coisas maravilhosas. Um amor verdadeiro, um raio de esperança brilhante e uma vida renascida e resplandecente. Obrigada, Brasil. O que você achou da emocionante história de Mila? A mulher que perdeu o marido amado na guerra e felizmente encontrou um novo porto de felicidade na terra do Brasil. Esperamos que a resiliência e a coragem dessa mulher, que se reergueu do abismo, acendam a chama da esperança em muitas outras almas que sofrem. E, acima de tudo, podemos nos orgulhar do nosso país, o Brasil, uma nação que ama a paz, um lugar que está sempre disposto a abrir os braços com calor humano para proteger e acolher os destinos infelizes. Por favor, compartilhe esta maravilhosa história com mais pessoas, com o desejo de que uma mensagem humana de amor e esperança toque o coração de todos que sofrem com a dor causada pela guerra. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal para não perder. Da próxima vez, voltaremos com histórias ainda mais emocionantes sobre o calor humano.